Meus irmãos, muito bom dia a todos, que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, no seu coração. Vamos todos chegando para juntos nós estudarmos a gloriosa e bendita palavra do nosso Deus. Aos nossos irmãos que estão acessando, muito bom dia, sejam bem-vindos. Que o Senhor Jesus nos dê um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Hoje, dia 12 de julho de 2020, estamos aqui agradecidos a Deus por todas as coisas, pois até aqui o Senhor Jesus, Ele tem nos ajudado. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Presbítero Efrânio, a paz do Senhor. Irmão Ronaldo, irmã Zuma, professora Janete, Deus abençoe. Irmã Sueli, irmã Eli, Deus abençoe, queridos irmãos. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, os irmãos estão ouvindo bem? Por gentileza, nos dê um sinal. Está tudo ok, está tudo certinho, para que possamos ter uma manhã abençoada pelo nosso bondoso e glorioso Deus. Meus irmãos, eu quero começar essa manhã, antes de tudo, vamos fazer uma oração, pedindo a graça, pedindo a misericórdia do Senhor. Paz do Senhor, professora Marilene, Deus abençoe, irmã Joelma também, todos os irmãos, é uma alegria tê-los aqui. Nessa manhã, irmãos, eu quero primeiramente começar fazendo uma oração com os nossos irmãos, e nessa oração gostaria de apresentar aos irmãos como nós, na semana passada, nós havíamos pedido as orações pela minha tia Neilda. Ela é cunhada do pastor José Honório, cunhada do nosso irmão presbítero Severino, e aprovei o Senhor ontem recolhê-la para o descanso eterno. Então, obviamente, para nós foi uma tristeza muito grande, porque enquanto nós estamos orando, estamos pedindo ao Senhor, a gente crê e devemos crer e confiar no Senhor. Mas ontem, no final da tarde, recebemos a notícia dada pela minha prima Cristiane, que a tia Neilda havia partido para a eternidade. Então, irmãos, nesse momento eu gostaria de orar, fazer uma oração com os irmãos por toda a família. Ela foi sepultada hoje às 8h30 da manhã, se não me falha a memória, ali no cemitério em Guarulhos. Nós vamos orar, pedindo para que o Senhor venha consolar o tio Antônio, irmão do nosso pastor José Honório, do irmão Severino, a Cristiane, sua filha, a família, os netos, Vamos orar para que o Senhor traga consolo e que o Espírito Santo de Deus esteja presente nesse momento. Bem sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, não é verdade? Então vamos orar, e aí então nós vamos depois já dar seguimento à nossa escola bíblica dominical. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, na Tua presença nos colocamos, Senhor. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela vida, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, neste momento queremos apresentar a Ti, Senhor, o meu tio, Senhor, o Antônio, irmão do nosso pastor José Honório, irmão do nosso irmão presbítero Severino. Senhor Jesus, que na tarde de ontem, Senhor, o Senhor recolheu, Senhor, a nossa querida tia, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Tu és o Deus soberano. E nesta manhã, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor venha trazer o consolo, Senhor, ao Antônio, a Cristiane, a todos os parentes. Senhor, estenda suas mãos. O Senhor Deus é o Deus que tem o poder nos céus e na terra.
Tu sabes, Senhor Jesus amado, Tu és o Senhor da vida, a Ti pertence a vida. E neste momento, Senhor, queremos pedir a Ti que a Sua graça seja abundantemente derramada, Senhor. Consola os corações nessa manhã. Também pedimos a Ti, Senhor, em prol de todos aqueles, Senhor, que nesses dias, Senhor, têm chorado a perda dos seus entes queridos, Senhor. Bem sabemos, Senhor, que essa pandemia tem levado muitos à sepultura, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedimos a Tua bênção também nessa manhã, pela vida de todos os alunos, Senhor Jesus, da nossa Escola Bíblica Dominical. Pedimos a Tua bênção pelo nosso pastor José Honório, pastor Valdemar, o nosso superintendente, os dirigentes, pastores, todos os nossos professores de escola dominical, alunos, nossos irmãos que estão acessando as redes sociais para acompanhar essa escola. Estenda suas mãos e abençoe os teus filhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no final da nossa escola, eu tenho aqui alguns agradecimentos. Temos aniversariantes, né? Aniversariantes especiais que fizeram aniversário nessa semana. E tá tudo aqui anotadinho e depois eu faço questão de estar passando aos irmãos alguns recados aqui importantes no finalzinho da nossa aula. Meus irmãos, antes de tudo eu quero mandar aqui o meu grande abraço ao nosso querido pastor presidente, pastor José Honório, né? Foi o aniversariante dessa semana e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o aniversário do nosso amado pastor. Quero mandar o meu abraço ao pastor Valdemar Brito Oliveira, que é o superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical. A você, querido irmão, que está acessando, talvez pela primeira vez, essa aula, essa Escola Bíblica Dominical virtual, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Alessandro Moraes, vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Itupeva. E convido a todos, neste momento, a mergulharmos juntos no conhecimento da palavra do nosso Deus. Hoje já estamos na lição de número 2, uma lição muito importante, uma lição que tem tudo a ver com a nossa realidade, a nossa atualidade. Enquanto nós vamos aqui na introdução, convido aos irmãos, por gentileza, mande o link a outros irmãos, a outros amigos, aqueles irmãos que sempre fazem aí, abrem salas de transmissão. Deus abençoe, muitíssimo obrigado. Irmã Raquel Soares, um grande abraço, Deus abençoe. E quero também aqui mandar o meu grande abraço ao nosso querido Luiz Fernando. Luiz Fernando é o esposo da nossa irmã, professora Vanessa, líder do departamento infantil. Luiz está sempre nos acompanhando. Luiz, receba o nosso abraço, querido. Deus abençoe você de uma forma especial. E quero agradecer também aos nossos dirigentes. Deus abençoe os queridos pastores. Só Deus para abençoar a vida dos senhores. Lembrando aos irmãos, todas as lives, os cultos online, eles são postados no YouTube. E até facilita para os irmãos compartilhar os cultos. Você que perdeu algum culto, por gentileza, acesse lá no YouTube. Os irmãos também podem acessar na página oficial também da nossa igreja, no perfil oficial da nossa igreja, a de Belém Itupeva, para que você seja edificado pela palavra do nosso Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida dos nossos dirigentes, os nossos líderes de um modo geral. Nossos irmãos têm feito um trabalho muito importante, muito bom. Bem verdade, irmãos, que tudo com muita simplicidade, com muita humildade, mas os irmãos estão ali fazendo o máximo de esforço para que o Evangelho seja anunciado, para que você receba uma palavra do céu. E eu louvo ao Senhor. Deus tem feito dos nossos pastores, dos nossos dirigentes, dos obreiros, que têm participado das lives, verdadeiros canais de bênção. Então, receba o nosso abraço aí. Meu abraço também aos líderes gerais, a nossa irmã Jacilene, com as lives do Círculo de Oração às quintas-feiras, que também tem sido bênção
bênção de Deus também para a vida dos irmãos. Deus abençoe a irmã Sandra Mendes, a líder geral da nossa Juade. Deus abençoe também o nosso irmão Fabinho, irmã Deru, Márcio, João Batista. Deus abençoe a irmã Valéria, irmã Vanessa, as líderes do departamento infantil. Irmãos, todos os irmãos, nosso querido presbítero Edinaldo, toda a equipe de missões, nossos irmãos, né, estavam ontem ali divulgando, vendendo produtos ali para angariar fundos para a obra missionária. E quando você adquire todos esses produtos, irmãos, principalmente, né, os alimentícios, você contribui diretamente com a obra missionária. E falando em obra missionária, o meu grande abraço ao querido missionário Neto Nascimento, presbítero Neto, que está ali em Santa Maria do Rio do Peixe, estado do Paraná, nossa irmã Mariana, sua digníssima esposa, e também a gente vai lá agora para o Piauí. Deus abençoe nossa irmã Dayana, missionário Francisco, nossos irmãos lá em Milton Brandão, no estado do Piauí, né? Pastor lá também de Milton Brandão, Deus abençoe. Também o pastor de Cornélio Procópio, no estado do Paraná. Deus abençoe nossos irmãos ali de Cornélio Procópio, nossa irmã Rosângela também ali da cidade de Astorga, no estado do Paraná. Irmãos, Deus possa abençoar cada um dos irmãos, né? Vamos para a nossa lição. Nós temos um assunto muito importante a estudar nessa manhã. A lição de número 2, hoje 12 de julho de 2020, o título é Despertamento Espiritual, um milagre. Então, nós vamos, por certo, entender que o despertamento espiritual realmente provém de Deus, milagres provém de Deus. Deus é especialista em fazer milagres, né? O nosso Deus é um Deus de milagres. Então, não importa qual seja a sua necessidade, não importa qual seja aquilo que você hoje tanto necessita, né? Te convido nessa manhã a iniciarmos essa aula com essa frase: o nosso Deus é um Deus de milagres, né? E aqui nós vamos ver sobre o despertamento espiritual, que também é um grande milagre. Nosso textuário, ele diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E a palavra do Senhor está, esse versículo está em Romanos, o capítulo 13, versículo 11. E a palavra do Senhor, né, aqui esse versículo é o nosso textuário, muito importante esse versículo, né? E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nossa verdade prática, ela diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus, né? Uma rápida reflexão aqui acerca da leitura diária, né? Os irmãos que possuem a revista, por certo, viu aqui que nós temos aqui 6 referências bíblicas, né? Sendo de segunda a sábado, e cada dia um incentivo ao despertamento espiritual. Então, na segunda ele fala sobre despertando a vida de louvor, como é importante nós louvarmos, adorarmos a Deus. O salmista, ele fala: louvarei o Senhor em todo tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, pode os momentos estar difíceis, pode os momentos serem bons, temos que louvar ao Senhor em todo o tempo. Não deixe de louvar o nome do Senhor Jesus. Ele é digno, ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então, aqui há um convite, né, do salmista a louvar o Senhor. Depois despertar para uma vida de oração. A oração também ela tem que ser contínua. Aquele que busca um verdadeiro despertamento espiritual, ele, por certo, ele vai orar continuamente, né? O próprio Senhor Jesus nos orienta, nos adverte a orarmos sempre. O despertar para aprender, esse está aqui um exemplo que eu vejo
aqui, olha, diante dos meus olhos, você que está nesse momento, acompanhando essa live, acompanhando essa escola bíblica dominical virtual, isso já mostra um despertamento a aprender. Aquele irmão que não só tem o hábito, mas acima de tudo a necessidade de todo dia ter o seu devocional, de todo dia ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Isso é importante. Irmãos, um conselho a você: aproveite esse momento que ainda temos de isolamento social, né? Esse momento em que as nossas saídas aí para fora, né, são poucas, né, por uma questão de cuidado. Todo esse momento que você fique na sua casa, reserve aí um momento para você estudar, para você ler, para você meditar, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, despertando o dom. Muito importante isso, o apóstolo Paulo orienta, né, o jovem pastor Timóteo a despertar o dom. Então, reflita sobre isso, né? O Senhor, Ele quer despertar o seu dom. Deus quer usar você de uma forma gloriosa e especial. Então, esteja na dispensação do Senhor Jesus para que Ele possa usá-lo. Despertar para a peleja. Nós estamos sim numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, e precisamos estar preparados, revestidos, né, de toda a armadura de Deus. E foi justamente o tema que nós encerramos o trimestre passado. E Romanos 13:11, que vai dizer que é hora de despertarmos. A palavra do Senhor também diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Então, que seja realmente uma manhã de despertamento, uma manhã de reflexão para nós. Vamos ler a palavra do Senhor? Hoje, irmãos, nós vamos dar sequência, né? A leitura nossa hoje ela está em Esdras, o capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 7. Esdras, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. E depois nós vamos para Neemias, o capítulo 1, versículos 1 ao versículo 3. Diz que nós vamos dar sequência porque na nossa aula passada nós já lemos uma parte, né? Nós lemos Esdras, o capítulo 1, versículo 1 ao 5 também. Então hoje, esse assunto, irmãos, ele vem exatamente na sequência. Os irmãos vão observar também que muitas coisas aqui, eles repetem um pouco, mas diante de uma outra perspectiva, né? Sempre levando a gente a aprender um pouco mais e trazendo alguns conteúdos a mais dentro desse contexto. Então, olha, a palavra do Senhor diz assim, Esdras capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, de ouro, e com fazendas, com gados, com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu.
Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa de seus deuses. Vamos agora então, Neemias, o capítulo 1, os versículos 1 ao 3, onde a palavra do Senhor diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Amém. Meus irmãos, esse é um texto assim, essas duas passagens elas têm muitos detalhes, muitas minúcias, que se nós fôssemos aqui dar versículo por versículo, e meu desejo é que você faça isso na sua casa, os irmãos vão ver que é muito significativo aqui. Cada versículo aqui que nós lemos, eles trazem um significado, eles trazem um contexto muito importante mesmo, tá? Falar de Esdras, irmãos, né? O próprio nome diz, Esdras significa socorro, auxílio, ou aquele que ajuda. E olha que interessante, e o nome Neemias significa consolo. Então olha só, num momento de dificuldade, Deus tanto tem para nós, Deus tanto prepara para nós, pessoas que nos ajudam, como também pessoas que nos consolam, né? Em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, né? Deus tem socorro e Deus tem consolo. E é justamente o nome desses dois homens com perfis bem diferentes um do outro, né? Trabalhavam sim sobre o mesmo propósito, o mesmo objetivo, mas se os irmãos analisarem e estudar a característica de cada um deles aqui, eles são bem diferentes, mas úteis ao reino de Deus, né? Naquilo que tange os propósitos, os princípios divinos, esses homens estavam no centro da vontade de Deus, para que o plano e o propósito do Senhor ele fosse realizado. E meus irmãos, aqui então nós observamos, né, que o decreto então de Ciro então ele já havia sido lavrado, Ciro então já havia feito já o seu decreto, e agora então nesse momento, né, os judeus então estavam vivendo um novo tempo, um momento de avivamento, um momento de despertamento, um momento justamente de reconstrução, de retorno, de regresso. E é muito interessante, irmãos, que despertamento espiritual, olha, avivamento e restituição são 3 pontos fundamentais quando as pessoas decidem voltar-se para o centro da vontade de Deus. Todo crente, irmãos, toda pessoa que entra pelo caminho da obediência, que entra pelo caminho do arrependimento, pode ter certeza que ela vai se deparar com esses 3 aspectos: o despertamento espiritual, o avivamento espiritual e também restituições. E nós vemos aqui, irmãos, que esses três pontos aqui fundamentais, eles acontecem nesse momento. O despertamento, Deus despertando Ciro, Deus despertando o seu povo, Deus, de uma certa forma, avivando Ciro para que motivasse o povo a retornar, a edificar Jerusalém, a edificar o templo, o povo sendo avivado e também a restituição. E a gente vê que parte também exatamente do próprio rei, próprio Ciro, quando ele restitui,
aquilo que um dia Nabucodonosor havia tomado, havia levado, aquilo que era de sagrado, agora estava sendo restituído. Isso é maravilhoso. E o meu desejo, irmãos, é que essa aula, o meu desejo é que essa manhã, essa escola bíblica dominical, ela venha justamente proporcionar isso na minha e na sua vida. Um momento de despertamento espiritual, né? Um momento de avivamento. Avivamento, né? Não se trata de um avivamento só no sentido do barulho, mas um avivamento que nos leve mais perto de Deus, um avivamento que nos motive a chegar mais perto do Senhor, a fazer a sua obra, porque bem sabemos que há muito o que fazer, mesmo nossos templos estando fechados, mas nós sabemos que a obra do Senhor, ela prossegue. A igreja está viva, irmãos. A obra do Senhor, ela caminha. A obra do Senhor, e quando eu falo isso, olha, me vem à mente aqui os nossos irmãos, a nossa secretaria de missão, os nossos irmãos ontem ali trabalhando, né, preparando ali os alimentos ali para ser vendido, para angariar fundos, ou seja, irmãos, algo a ser feito. E quando o avivamento chega na minha e na sua vida, Deus também, obviamente, vai nos impulsionar a fazer a sua obra, a cumprir o seu propósito. Então pode ter certeza, despertamento, avivamento e restituição. Seja uma manhã que o Senhor venha restituir a sua fé, a sua esperança, aquele compromisso que você tinha de servir a Deus, né? Talvez com esse tempo, quase, né, nós estamos desde praticamente do meio de março, né? Olha, março, abril, maio, junho, julho, nós estamos aí, né, 4 meses praticamente isolados, mas que o Espírito Santo de Deus traga renovo, que o Espírito Santo de Deus venha restituir. A não sei o que você perdeu nesses 4 meses, mas eu tenho fé para dizer para você nessa manhã que Deus é poderoso para restituir, sejam coisas espirituais, seja na sua área pessoal, na sua vida pessoal, seja talvez as suas finanças, o seu emprego. Deus é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. A aula de hoje é uma aula que fala sobre despertamento, fala sobre avivamento e também fala sobre restituição. Mas a maior restituição, importante você ter isso em mente, a maior restituição é quando o homem, irmãos, né, restitui o seu pacto para com Deus, restitui o seu compromisso para com as coisas de Deus, volta a valorizar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, volta, sabe, aquela vida de piedade, volta aquela vida de compromisso com Deus, com a obra do Senhor, com o trabalho do Senhor. Então que seja essa manhã uma manhã de restituição, mas que acima de tudo o Senhor venha restituir aquilo que um dia você perdeu. Talvez você não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus. Talvez você, como um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, que um dia foi batizado com o Espírito Santo, nem sequer mais fala em línguas estranhas. O Senhor quer renovar a sua vida. O Senhor quer te dar graça, o Senhor quer te dar poder, quer te renovar. Para que quando nós formos sair desse momento crítico dessa pandemia, você saia avivado e cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é fundamental para as nossas vidas. Então, irmãos, olha que interessante, né? É importante nós reconhecermos que a origem de um despertamento espiritual e as suas finalidades, né, elas vêm do nosso Deus. Deus, ele é justamente aquele que nos desperta para algo novo. Deus é aquele que nos chama para algo novo. Então, olha, o despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. E nós vemos aqui no primeiro versículo que nós lemos, que no primeiro ano de Ciro despertou o Senhor o espírito de Ciro. Irmãos, Deus, ele desperta reis
como Deus também desperta homens. Deus despertou o coração de Ciro, mas também Deus despertou o coração do seu povo. Que o nosso coração possa ser despertado essa manhã para aquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas, para aquilo que o Senhor tem a fazer em nossos corações. Então diz a palavra do Senhor que o Senhor despertou o coração de Ciro. Deus também despertou Daniel para orar. Não é verdade? Os irmãos se lembram daquela passagem? Nós lemos a lição de domingo passado, melhor dizendo. Se você não assistiu, né, depois você pode voltar na playlist, tanto aqui no Facebook como no YouTube. Você vai encontrar essa lição, assista lá, que ela é um assunto muito importante. Mas o Senhor despertou o coração de Daniel, o Senhor despertou o coração de Ciro, o Senhor despertou o coração do seu povo, né? E olha só, Deus desperta e também Deus é o Deus que faz milagres. Então, olha, Daniel, olha só, Deus despertou Daniel para orar em um momento onde a sua vida e a vida dos seus companheiros estavam correndo risco, como nós lemos a aula passada, né? Mas foi o Senhor Deus que fez o milagre, o Senhor Deus que deu o livramento. Então, irmãos, olha só, o meu e o seu papel é orarmos, é buscarmos a face do Senhor, é buscarmos a presença do Senhor. O milagre quem faz é Deus, a obra quem faz é o Senhor. Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até o grande e glorioso dia. Então, olha só, irmãos, despertamento, ele é, obviamente, um grande mistério. Deus usa instrumentos para cooperar com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. E olha, irmãos, Deus procura instrumentos para ele usar nesses últimos dias. Deus procura homens, Deus procura mulheres, Deus procura moços, moças, adolescentes, crianças. Deus procura homens maduros, homens experientes, senhores, anciões. Deus está à procura de quem deseja realmente ser usado por Ele. Oh, amado, que essa palavra venha tocar na sua vida, venha tocar no seu coração. Senhor Jesus, venha tirar nessa manhã, irmãos, todo medo, toda insegurança, sabe? Todo esse sentimento ruim que às vezes vem aí tomando o seu coração, pensamentos ruins que às vezes, irmãos, vai inibindo você de fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus, amado irmão. Em nome de Jesus, amado irmão. Repreenda isso. Deus quer usar você nessa última hora. Você foi chamado para ser um semeador de bênção. Você foi chamado para ser um instrumento de bênção. E olha, o milagre quem faz é Deus. O avivamento quem derrama, o avivamento quem promove o avivamento é Deus. Mas o instrumento que Deus quer usar é você. É você. Nas suas condições. O Espírito Santo quer aprimorá-lo. O Espírito Santo quer trabalhar com as suas qualidades. Com essas qualidades que você tem. Alguns, às vezes, com um pouco mais ousado. Outros, às vezes, um pouco mais tímido. Mas ambos com os corações abertos. Com a vida no altar do Senhor. Dispostos a ser usados por Ele. Não importa se você é um grande pregador, ou não importa se você é uma pessoa que não tem muita expressão, está no centro da vontade de Deus, Deus quer fazer de você um instrumento glorioso, Deus quer te capacitar, Deus quer te usar. E olha, irmão, olha, irmã, é chegado o tempo de Deus na sua vida, é chegada a hora de Deus na sua vida, assim como Deus trabalhou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, Deus também quer trabalhar na sua vida. Deus também quer fazer algo glorioso. Ele é o Senhor do reino, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Senhor da tua vida. E o Mestre te chama, porque Ele tem algo glorioso. Ele já começou uma grande obra na sua vida, e no que depender do Senhor, Ele vai até o fim. Não dê lugar ao desânimo, viu? Talvez você possa pensar assim, mas pastor, olha, se a igreja tivesse em pleno funcionamento, eu estaria fazendo isso, fazendo aquilo.
aguarde um pouco. Talvez o Espírito Santo permitiu nós passarmos isso para nós sentarmos, para nós refletirmos, para nós orarmos, para nós nos prepararmos um pouco mais. Nada disso dura para sempre, irmãos. Isso aqui vai passar e o Espírito Santo um dia vai lhe dar grandes oportunidades e é importante que você esteja preparado para aquilo que o Senhor tem a fazer na sua vida. Não importa, irmão, se você está num lugar bem remoto. Não, talvez eu não sei seu nome, pastor José Honório não sabe o seu nome, o pastor da sua cidade não sabe o seu nome, mas Deus te chama pelo nome e Ele diz, tu és meu, tu és meu, eu te criei, eu te formei e eu fiz você para a minha glória, diz o Senhor. Então prepara-te, cinge os teus lombos, é chegado o tempo de Deus para a sua vida. Então olha só, irmãos, então a gente observa, né, justamente isso, que o Senhor desperta o rei Ciro, desperta o coração de Ciro. Vamos falar um pouquinho de Ciro. Ciro, irmãos, ele é considerado o grande, né, é considerado um dos mais poderosos reis da dinastia, da sua dinastia. Né? Ele é reconhecido também por alguns como fundador do Império Persa. Reinou ali entre o ano de 559 a 530, né? Lembrando que é decrescente a contagem, de 559 a 530 a.C., né? E sob o seu governo, olha, a Pérsia ela desfrutou grande expansão na área militar, né? Ou seja, Deus tinha um propósito, Deus tinha algo muito grande a fazer. E é interessante, irmãos, que antes de Ciro nascer, Deus já, pela boca dos profetas, Deus já estava falando o propósito, o plano. Antes de Ciro nascer, irmãos, Deus já chamava Ciro já de meu pastor. Deus já chamava de Ciro de meu ungido, né? Irmã Ana Maria está dizendo, estou aqui, paz o Senhor, professora Ana Maria. Deus te abençoe. Se alguém está procurando pela irmã Ana Maria, ela está online aqui com a gente. Deus abençoe a nossa irmã. Então olha só, irmãos, Deus então chama esse homem. Deus então capacita esse homem. E antes dele nascer, Deus então já o chama de meu ungido. Há uma passagem que inclusive, irmãos, chama ele inclusive de meu pastor, Isaías 44, versículo 28, Deus o chama de meu pastor. Isso é fundamental. Isso é muito interessante, irmãos. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um plano, quando Deus tem algo a fazer, irmãos, Deus levanta homens, Deus levanta mulheres para que a sua obra seja realizada. E a gente sabe muito bem que tudo isso aqui estava acontecendo, mas as profecias já haviam sido citadas bem lá atrás. Por exemplo, olha só, sobre os 70 anos de cativo, né? O profeta Jeremias já havia dito isso. Por meio do profeta Jeremias, Deus já tinha revelado o exílio, né? Os 70 anos. Jeremias 25:11, irmãos. A palavra do Senhor diz assim, olha, toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, tudo estava dentro do propósito divino. Claro que a gente sabe que era um ato de desobediência, né? A gente sabe que foi, né? Tudo isso aqui foi algo que justamente decorrente à desobediência. O povo deu as costas para Deus e a maneira com que às vezes Deus trabalha, irmãos, às vezes as adversidades, as lutas, né? Às vezes são meios os quais Deus usa para que as pessoas voltem à sua presença. Quando a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, olha só, Ciro ele vai dizer o seguinte, que o Senhor Deus dos céus, olha, deu a ele os reinos da terra e me encarregou para lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Ciro tinha consciência, Ciro sabia
de que era Deus que havia o colocado no trono, de que era Deus que o havia cingido ele de força, de que era Deus que fazia com que a sua dinastia, o período da sua dinastia, o período do seu império fosse marcado por conquistas. E é muito interessante, irmãos, né, que esse rei, ele tem um coração aberto, né? Claro que isso faz parte do propósito divino, para que o povo retorne, para que o povo reconstrua Jerusalém, né? Para que eles retornem nesse propósito, nesse objetivo. E Deus tinha justamente esse plano na vida dele. Quando a gente analisa também o versículo de número 3, né? Ele vai dizer, olha, quem há entre vós de todo o seu povo, tá? Muito bom nós entendemos aqui, quando ele fala todo, a palavra todo aqui usado aponta para uma repatriação total. O plano de restauração era para todos, todos eles, na qual os judeus, tanto do exílio assírio quanto do babilônico, eles são convidados a retornar à sua terra natal. E é interessante porque ele declara, ó, suba a Jerusalém, né? Suba a Jerusalém. Então, ou seja, ele permite as pessoas retornarem. Embora, irmãos, olha só, nem todos que estavam livres para retornar, eles tinham esse interesse. Havia alguns que, por sua vez, eles já estavam ali já acomodados. Alguns já haviam se acomodado com a Babilônia, com o estilo da Babilônia. Alguns já estavam ali vivendo na Babilônia. E isso é um problema muito sério, né? Se você fizer aí uma ilustração aos nossos dias de hoje, é um problema muito sério, né? E por que eu digo isso, um problema muito sério? Às vezes, irmãos, as pessoas, nem todos, olha, entenda isso que eu vou dizer, nem todas as pessoas estão presas às garras do inimigo, mas muitas pessoas estão presas aos seus próprios interesses. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, às vezes nós também nos tornamos escravos dos nossos próprios interesses. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela tem que ser real na nossa vida. Essa oração nós precisamos fazer jus. Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o grande problema, irmãos, aqui, olha só, eles já não estavam mais presos às garras de Ciro. Ciro agora dá liberdade para eles, mas nem todos se decidem voltar. Nem todos querem voltar. Alguns, por certo, já se vê acostumado àquela região, àquele estilo de vida e não decidem mais voltar às suas origens. Olha que coisa interessante também, como a gente precisa rever isso aqui, né, irmãos? Às vezes, olha só, se faz necessário refletirmos, pensarmos, voltarmos às origens, revemos os conceitos, revemos os valores, principalmente quando o Espírito Santo de Deus nos dá a oportunidade. E esse é um tempo oportuno. Então, olha, muito importante a gente entender isso. E olha, irmãos, aqueles que não fossem retornar, eles tinham também um papel muito fundamental, né? Cabia a eles, como nós lemos aqui, a contribuição. E isso também nos leva a refletir acerca da obra do Senhor. Eu não posso estar em todos os lugares. Você não pode estar em todos os lugares. Mas eu e você podemos contribuir. Eu e você podemos orar. Eu e você podemos incentivar. Eu e você podemos motivar. Não é verdade? Por exemplo, olha, a obra missionária. A obra missionária, ela está a todo vapor. Nosso missionário Neto mandou um vídeo, né, falando sobre a calçada ali que ele está fazendo ali na igreja. Mostrou a parte de trás que também ele está fazendo toda uma pavimentação. Olha só, em tempos de pandemia. Eu não posso ir, você não pode ir, mas a gente aprende com a lição aqui. Aqueles que não foram, eles contribuíam para aqueles que podem ir, com aqueles que tinham condições. A viagem era longa, mas eles estavam dispostos a retornar e a construir. Que possamos, irmãos, ter palavra de incentivo, ter palavra de ânimo. A você, irmão, olha, escute esse conselho que eu tenho para você.
a você que talvez faz parte do grupo de risco, a você que talvez faz parte daquela idade que a atual conjuntura não lhe permite estar nos cultos online, ir até a igreja gravar as lives. Você pode ser um canal de bênção, você pode ser um incentivador da obra do Senhor, você pode ser um motivador para aqueles que estão indo, para aqueles que estão fazendo. Esse tem que ser o nosso papel. Aonde eu não posso chegar, as minhas orações podem chegar, a minha ajuda pode chegar, a minha palavra de motivação, ela pode chegar. E tudo isso vai surtir um grande efeito. Tudo isso vai fazer, irmãos, com que a obra do Senhor também seja realizada. O nome do Senhor seja glorificado. E assim por diante. Nós vamos caminhando, né? Olha só, as finalidades do despertamento. A gente sabe que trata-se da restauração nacional de Israel. E Deus, quando Ele quer realizar os seus propósitos, irmãos, Ele pode incutir a sua vontade no espírito do homem. E é muito importante, irmãos, quando nós temos essa consciência, quando nós buscamos os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida, Deus, Ele começa a revelar a sua vontade, irmãos. E eu vou dizer algo aqui para você, você quer ver coisa gloriosa? É quando nós buscamos a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós, em nossas orações, falamos, Senhor, coloque o desejo do teu coração no meu coração. Oh, amados, quando o nosso sentimento, quando o nosso coração, quando nossos propósitos, nossos objetivos estão alinhados aos propósitos, aos objetivos de Deus, irmãos, não tem como as coisas não acontecerem. As coisas acontecem. Tudo dá certo, sabe por quê? Porque o teu coração está alinhado ao coração de Deus. Porque a tua vontade está alinhada à vontade de Deus. E aí já não é mais a tua vontade. Já não é mais o teu propósito. Você até diz, olha, isso aqui é algo que está no meu coração, mas é algo que o Espírito Santo está colocando. É algo que Deus está colocando. E olha, possamos estar sensíveis, irmãos. Você já parou para pensar? Talvez você tenha um desejo, talvez você tenha algo na sua mente. É isso que Deus tem? É isso que Deus quer? Isso glorifica o nome do Senhor Jesus? Isso contribui para o reino de Deus? Continue orando. Se cada vez mais que você ora por um propósito, que você ora por um objetivo, isso mais aumenta a sua fé, eu te aconselho a seguir em frente. Não desanime, não pares, porque pode ser algo que estava no coração de Deus, Deus colocou no seu coração. E no que depender dele, meu amado irmão, minha amada irmã, vai acontecer, porque é o Senhor que está na frente. O mesmo Deus, irmãos, que toca o coração de reis, que toca o coração de príncipes, toca e mobiliza o coração do povo a fazer a sua obra. Isso é glorioso. Como o Senhor Deus trabalha de uma forma gloriosa. E foi assim que Deus fez com Ciro. Embora ele fosse o rei de uma nação idólatra, né, Ciro foi despertado por Deus, né, no qual incutiu a sua vontade no espírito dele, né, dominado pela tradição e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios propósitos divinos. Então a gente vê, irmãos, quando Deus quer fazer algo, e é importante, esteja sensível a isso. Irmãos, Deus é poderoso para usar homens e mulheres para realizar o seu propósito. Deus é poderoso, irmãos, às vezes para usar o ímpio, para usar o pecador, para ele ou para ela ser um instrumento de bênção na sua vida. Esteja muito sensível. Tá? Isso não quer dizer que ele já está salvo, que ela já está salva. Não é o assunto aqui nessa manhã. Mas o que nos vale a pena dizer é que Deus, irmãos, quando Deus quer usar alguém para abençoar a minha, a sua vida, Deus pode usar o pecador, Deus pode usar o ímpio, Deus pode usar um ateu, Deus pode usar circunstâncias. Assim como Deus usou Ciro, Deus pode levantar homens e mulheres, irmãos, para abençoar a sua vida. Deus pode levantar pessoas para ser canais de bênção para você, para que o plano, para que o propósito do Senhor na sua vida, talvez na sua carreira profissional, talvez na sua vida pessoal, talvez um problema que você tem, que você necessita resolver. Entenda uma coisa, Deus quer usar pessoas e esteja sensível a isso.
Às vezes é alguém, né? Às vezes é alguém que você menos imagina, o Espírito Santo vai usar. Isso, quando eu falo isso, isso me lembra, sabe do quê? Daquela viúva que procurou o profeta e falou assim, olha, o meu marido morreu, e aí veio os credores, e eles querem levar os meus filhos como escravo. E aí então o que o profeta diz para ela? O que Eliseu diz para ela? Declara-me o que você tem. E ela fala, olha, tua serva ela não tem nada senão uma vasilha, um vaso de azeite. E aí então o que ela faz, irmãos? O profeta então pede para que ela peça vasos emprestados aos vizinhos, e não poucos. E à medida com que ela pede os vasos emprestados, ela traz, ele pede para que ela entre, feche a porta e vai derramar o azeite sobre todos os vasos. E aí a gente aprende algo muito grande, irmãos, que o milagre dessa mulher ia depender de algo que o nosso irmão Antônio Silva, presbítero Antônio Silva, colocou aqui. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O bom relacionamento que eu tenho, irmãos, faz com que no momento que eu preciso do teu vaso, no momento que eu preciso de algo seu, eu possa ser muito abençoado. Você já pensou, irmão? Você já pensou se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos? Não teria milagre dentro da sua casa. Muitas pessoas, irmãos, às vezes elas não são muito mais abençoadas porque elas pecam no relacionamento com os outros. Porque são pessoas que às vezes não constroem um relacionamento sadio, de amizade, de amor, de carinho, irmão, independente de ser crente ou não, né? Seja um bom amigo, mostre o amor de Jesus pela forma com que você trata as pessoas, seja sal da terra e luz do mundo com o seu estilo de vida, a maneira generosa com que você trata as pessoas. E pode ter certeza que no momento certo, irmãos, Deus é poderoso para usar essas pessoas para ser bênção para a sua vida, assim como Deus usou Ciro. Coloque isso na sua mente, isso no seu coração e tenha sensibilidade para aquilo que o Senhor pode fazer. A restauração espiritual, olha, de Israel, Deus quer usar homens como seu instrumento. Olha só, todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus. O quanto você tem cooperado com Deus? O quanto você está disposto a cooperar com Deus? Talvez, irmãos, talvez, irmã, você tenha um senso crítico muito aguçado para às vezes você detectar falhas, detectar problemas, detectar ineficiências, mas que tal você canalizar todo esse seu conhecimento, todo esse seu know-how no reino de Deus, para fazer com que as coisas aconteçam, para fazer com que as coisas realmente venham a fluir. Que tal você então usar toda a capacidade, toda a sabedoria, toda essa energia que o Espírito Santo te deu no reino dele, para contribuir com ele, né? Então, o quanto eu e você temos cooperado com o reino de Deus? Independente de qualquer que seja a sua resposta, podemos fazer muito mais. Podemos avançar muito mais. E olha só, irmãos, o homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Os irmãos, observam que nem todos, isso me chama a atenção, nem todos eles se dispuseram a voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo, nem todos eles se dispuseram a abraçar Neemias e reconstruir os muros de Jerusalém. Irmãos, observa que muitos, olha só, presta bem atenção no que eu vou dizer, muitos têm a oportunidade, mas são poucos que abraçam a mesma. São poucos os que abraçam a oportunidade. E olha, eu vou te dar um conselho aqui. Não espere essa oportunidade passar. E depois você não ter mais. E você chorar. E você dizer, puxa vida, olha, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito aquilo, irmão. O momento é agora. O que é que você tem nas suas mãos? Deus quer usar o instrumento que você tem nas suas mãos. E ali, olha, a gente vê a disposição. O Deus que desperta reis é o Deus que desperta o coração do povo. E eu espero que nessa manhã, irmãos, o meu e o teu coração seja despertado para viver os propósitos de Deus
para as nossas vidas. Então olha só, durante o cativeiro, olha, os israelitas haviam assimilado muitos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, né? E este na sua restauração espiritual. Olha que interessante, irmãos. Ciro, ele tem consciência de que ele vai ser um instrumento de Deus para a restauração de Jerusalém, para a restauração do templo e assim por diante. Então ele justamente convoca o povo, ele justamente dá liberdade às pessoas para elas voltarem, para elas reconstruírem. E o que me chama a atenção, ele entende da importância e da religiosidade do povo. Aquilo que Nabucodonosor havia feito, né, quando eles foram levados a cativo, os irmãos observam que Nabucodonosor, o que ele fez? Ele levou os utensílios da casa de Deus. Os irmãos se lembram naquela festa com que ele dá lá, e em que ele usa os utensílios da casa de Deus naquela festa profana, e que o julgamento de Deus é iminente. Aparece uma mão misteriosa lá escrevendo Mene Mene Tekel Farsim, né, que já é o julgamento de Deus, a decisão de Deus, e naquela mesma noite ele morre, e aí você observa que a situação ali já é, né, o caos ali já está instaurado, e aí então é onde começa o trabalhar de Deus. Agora, ao mesmo tempo que tem aqueles que levam da casa do Senhor aquilo que é sagrado, existem aqueles que Deus desperta para trazer de volta. E aí então, olha, Ciro, então, o que ele faz? Ciro, então, ele devolve, né? Versículo 7 diz que o rei Ciro, olha só, também Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém e tinha posto na casa dos seus deuses. Irmãos, esses viajantes, esses que retornaram, só para os irmãos terem ideia da dimensão que era, eles não levavam apenas seus pertencentes pessoais, mas eles também chegaram a levar cerca de 5.400 utensílios de ouro, de prata, do templo em que havia sido levado de Jerusalém por Nabucodonosor. E todos esses objetos, para que os irmãos saibam, eles foram catalogados minuciosamente pelos tesoureiros e foi enviado a Sisbazar, né, que depois ele é nomeado o governador de Judá. Há quem diz que talvez seja um outro nome de Zorobabel, né? Isso também é muito profundo quando a gente analisa e estuda tudo isso. Então olha só, irmãos, a gente observa isso e vê a importância do trabalhar de Deus diante de todo esse fato, diante de toda essa situação. E na sequência, né? Na sequência aqui, olha, nós vamos ver a questão da renovação espiritual, a restauração espiritual, né? E alguns pontos aqui importantes nós vemos, olha, o Espírito Santo, ele é sempre intolerante com o pecado. Ele convence sim o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele é intolerante. E de uma coisa é certa, para esse grande mal chamado pecado, para esse grande mal chamado pecado, há uma solução: o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o Espírito Santo também aponta para Jerusalém como aqueles que perdoam, né? Perdão, irmãos. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus, né? Como aquele que perdoa e salva, como nós já dissemos aqui, né? Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nossa irmã Marli está dizendo, olha, que Mardoqueu estava na porta do palácio, né? Talvez fosse o trabalho mais simples daquele tempo, porém ele não imaginava como Deus iria usá-lo para salvar a sua nação. Muito importante, meu Marli, isso que a irmã está dizendo. Depois eu vou dar um outro exemplo em relação a Esdras, em relação a Neemias, que se encaixa perfeitamente também com Mardoqueu, né?
E aí, olha só, irmãos, a gente observa, né? Deus cumpre as suas promessas. Existe o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus fez promessa para a sua vida? Querido irmão, querida irmã, aguarde. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Aguarde a promessa. Você pode até perder a perspectiva, mas Deus não te perde de vista. Deus, irmão, está acima de qualquer circunstância. Está acima do tempo, acima dos reis, acima dos líderes, acima das autoridades. Ele é Deus e Ele é soberano. E entenda uma coisa, Deus não perdeu o controle da situação. Ele governa céus e terra. Sobre céus e terra Ele é Senhor. Ele é Senhor. Descanse nele. Descanse nele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pode, irmãos, talvez desaparecer perspectiva, mas a promessa de Deus, ela continua. Quando eu falo isso, irmãos, eu lembro de um hino da harpa. Lindo. Sabe aquele hino que diz, de Deus muito firme são as promessas. Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluias. Irmãos, é semelhante ao brilho do sol. Os irmãos, por certo, creio que os irmãos já tiveram a oportunidade de pegar um avião, né, na viagem e às vezes o céu está nublado, às vezes está até chovendo. E aí você olha aquele tempo fechado, ruim, e o avião então começa a decolar, e ele começa a subir. De repente ele passa as nuvens, no que ele passa as nuvens, irmãos, tem todo um céu azul, a coisa mais linda lá em cima. Assim as promessas de Deus, irmãos. Talvez você esteja embaixo da nuvem, a dificuldade, o problema, mas lembre-se, há um céu azul brilhando, o sol da justiça está brilhando e Deus está trabalhando por você, porque Ele trabalha para aquele que nele espera. Não olhe para as nuvens. Quem observa o vento nunca semeará, né? E aquele que olha para as nuvens, olha, nunca cegará. Então não espere para fazer algo para Deus assim que melhorar a situação. O momento é agora. Comece com pouco, mas comece fazendo. Volte a pôr a mão no arado. Volte a fazer aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida e no seu coração. Então, olha só, a finalidade de Deus em suas promessas. Primeiro, Deus renova as suas promessas de bênçãos, né? Então, há aqui uma promessa de restauração, há uma promessa de coisas novas, o qual o Senhor Deus tem a fazer. E é interessante, a gente sabe que Deus domina e tem um poder sobre todas as coisas. Josafá, irmãos, Josafá é alguém que sabe muito bem disso. Segundo as Crônicas 26, ele fala assim: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu Deus no céu? Não és tu quem domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Olha que coisa gloriosa. Deus tem o poder sobre todas as coisas. É o Deus que renova as suas promessas de bênção. E a gente sabe, olha, falando em promessa, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. E eu digo uma coisa, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele quer nos revestir de poder, quer nos revestir de unção, quer nos revestir de graça, quer nos revestir de autoridade para que sejamos testemunha. Poder do alto para ser testemunha. E olha, Deus também renova a fé dos abatidos, né? Pelo despertamento, Deus também cria ambiente de fé e de expectativa e de oração.
O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Então, persevere em oração. Continue orando. A oração muda as coisas. A oração muda as perspectivas. A oração muda completamente o cenário. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim continue acesos, né? Como no dia de Pentecoste. E aí, olha só, irmãos, despertamento torna homens obedientes à palavra. Como é fundamental o despertamento espiritual, né? Então, olha só, o culto foi restabelecido em Jerusalém e foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, era justamente o que a lei de Deus determinava. E é interessante quando a gente fala em restauração de culto, quando estamos falando em restauração de culto, irmãos, nós estamos falando de Esdras, né? Esdras, a gente sabe que ele era um escriba, era um homem versado na lei, era um homem de um conhecimento, né? Haja visto que o cânon sagrado do Antigo Testamento, né, a formação do cânon sagrado, muitos dizem que se deve a ele. Esdras, ele tem um papel fundamental, e no que tange a lei, né, ele era até de uma certa forma taxado como legalista, porque realmente assim era alguém muito versado na lei, muito focado na lei. E ele é um dos instrumentos de Deus para restaurar o culto, a verdadeira adoração, né? Então, quando a gente observa aqui, olha só, o culto foi restabelecido em Jerusalém, foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de cultos, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Ou seja, o culto foi restaurado na sua essência. Irmãos, precisamos tomar cuidado com o modismo, precisamos tomar cuidado com invenções, que possamos, irmãos, justamente fazer o que Paulo disse em Romanos, o capítulo 2, né? Romanos, o capítulo 12, perdão, quando ele ora e ele fala: irmãos, eu rogo aos irmãos, né, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional, um culto inteligente ao Senhor. Estamos caminhando para o fim. Então precisamos tomar muito cuidado. Despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra do Senhor. E é muito importante, irmãos, a fidelidade a Deus, a fidelidade à palavra do Senhor, né? O despertamento espiritual, o avivamento, a confissão dos nossos pecados, a oração faz com que venha nascer em nós o desejo de aprender mais sobre a palavra do Senhor. E eu quero concluir essa lição, né? A conclusão que nós fazemos é o seguinte, irmãos: Deus quer avivar a sua igreja, Deus quer despertar o seu povo, Deus está disposto no que depender de Deus, Ele quer despertar o seu povo a viver um verdadeiro e genuíno avivamento. Avivamento esse que, antes de tudo, o que é que vai vir? Vai vir confissão de pecado, vai vir oração intercessória, vai vir arrependimento, e aí então as coisas começam a caminhar, começam a seguir. Que possamos estar sensíveis à voz de Deus para aquilo que o Espírito Santo tem a fazer em nossas vidas. Possamos estar no lugar certo. Deus levou José, Deus tirou José, Deus permitiu com que José fosse levado para o Egito para um propósito. Deus permitiu que Neemias fosse para o palácio de Susã para um propósito. Deus permitiu que Moisés também fosse para o deserto para um propósito. Deus permitiu também que Mardoqueu estivesse lá na porta do templo para um propósito. Irmãos, não importa onde nós estamos, se nós estamos dentro do propósito de Deus, pode ter certeza que tudo vai acontecer para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Reconstruir os muros de Jerusalém. Nossa irmã Eli colocou um ponto muito importante. A gente também fecha dizendo que a reconstrução de muros dá a conotação também de liderança,
segurança. Então Deus usou muito Neemias, né? O jovem Neemias, para justamente restaurar a liderança, para trazer de volta a segurança. Todos têm papéis fundamentais. Cada um deles, olha, cada um tem as suas qualidades, cada um tem as suas virtudes, né? Como eu disse, são homens de perfis diferentes, mas canais de bênção, instrumentos de bênção. E eu tenho certeza que é isso que Deus tem para todos nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que seja um momento de avivamento e despertamento espiritual. Meus irmãos, a irmã Neuza Silva pede oração pela família da sua vizinha, que faleceu do Covid-19. Né? E nós temos alguns aniversariantes, né, antes de nós encerrarmos. Obviamente, primeiramente, o nosso amado e querido pastor José Honório, né, fez aniversário no dia 10 e foi uma sexta-feira abençoada. A sexta-feira em si já é um dia, né, sexta-feira, todo mundo aguarda tanto a sexta-feira, e a do pastor José Honório, então, foi a das melhores, né? E a gente quer glorificar a Deus, louvar o Senhor pela vida do nosso pastor. Nosso pastor recebeu muitos gestos, muitas palavras de carinho, palavras de amor. Vai receber mais ainda, né? E nós queremos louvar o Senhor. Queremos louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor. Desejar as ricas e as gloriosas bênçãos do céu. O Senhor Jesus vem abençoar. Nosso pastor, irmãos, ele é um exemplo de leitor da palavra do Senhor, de estudante da palavra de Deus, né? Eu sou testemunha disso, testemunha ocular disso tudo, né? A mesma coisa também, olha, vou dizer isso aqui para vocês, tanto o pastor José Honório como a irmã Nilza são pessoas que leem constantemente a palavra do Senhor. Essa semana a irmã Nilza estava me mostrando um aplicativo de leitura da palavra do Senhor, de devocional, e eu fiquei muito feliz, me senti, olha, extremamente honrado. E uma imagem, irmãos, que eu tenho na minha mente, tanto do pastor José Honório como da irmã Nilza, sentados lendo a palavra do Senhor, estudando, meditando, e eu glorifico a Deus por isso. Nosso pastor é um grande motivador da Escola Bíblica Dominical, um mestre, um professor, e que Deus abençoe o nosso pastor. Nós vamos falar um pouco mais hoje à noite, né? Mas, irmãos, eu não posso deixar de agradecer aqui todos os irmãos. Deus abençoe a liderança de um modo geral, nosso querido diácono Faberson Miota, né, que proporcionou aí um momento de alegria para o nosso pastor, né, em nome de toda a liderança da nossa igreja. Deus abençoe nossos dirigentes, os pastores, presbíteros, dirigentes amados. Só Deus para recompensar vocês pelo carinho manifestado ao nosso pastor, toda a diretoria da nossa igreja. Deus abençoe o departamento infantil. Depois nós vamos postar um vídeo, alguns irmãos pro chat já viram. O departamento infantil fez uma homenagem linda à nossa juventude também. Irmã Sandra, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Vanessa, a irmã Valéria. Deus abençoe a irmã Sandra, Márcio, João Batista, que fizeram também. Deus abençoe Fabinho, irmã Deru, né? Deus abençoe grandemente nossas irmãs do círculo de oração, irmãos. Gravaram os videozinhos, mandaram para o nosso pastor, deram presente para o nosso pastor. Irmãos, a Bíblia diz: a quem honra, honra. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E tantos outros irmãos também. E o nosso pastor, a irmã Tânia está mandando aqui uma mensagem dizendo que o pastor José Honório, ele agradece de coração. Ontem conversei um pouco com ele pelo telefone, o nosso pastor, um coração extremamente aberto, agradecido a Deus. Então, irmãos, Deus abençoe. Você que talvez eu não falei o nome aqui, mas contribuiu. Deus abençoe o pastor Valdemar, também gravou um vídeo, nós vamos ver depois, né? Os dirigentes, olha, irmãos, uma coisa importante, vou dizer para os irmãos: não perca o culto de hoje à noite. Aliás, é importante você não perder live nenhuma. Nossos irmãos, volto a dizer, nossos dirigentes têm sido canais de bênção, irmãos. Você só não se alimenta espiritualmente se você não quiser. Sábados à tarde, por exemplo, nosso irmão Odair, presbítero Odair, os irmãos da Fazenda São Pedro, né, também fazem live.
Segunda-feira, o irmão Jorge, os irmãos do Terra Brasília. Terça, o ensino do nosso pastor. Quarto, presbítero Marcelo Aderaldo. Quinta-feira, pastor Miro e Vila São João. Sexta, pastor Alessandro Freitas e os irmãos do Monte Serrate. Então, não deixe. Irmãos, e nós também não podemos deixar de agradecer ao Senhor pela nossa irmã Tatiane Freitas, esposa do pastor Alessandro Freitas, o meu xará. A irmã Tati também fez aniversário. Parabéns, irmã Tati. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nossas irmãs ali do Monte Serrate também fez uma homenagem muito linda. Parabéns, Igreja do Monte Serrate. A Bíblia diz: a quem honra, honra. E é muito importante, irmãos, quando você honra o seu dirigente, quando você honra o seu pastor presidente, quando você honra o seu líder, o nome do Senhor Jesus é glorificado, viu? O nome do Senhor é glorificado. E também, irmãos, lá no Monte Serrate, a nossa querida irmã Margarida. Pensa numa pessoa querida, amada, tanto pela igreja, pelo pastor Alessandro Freitas e por todos nós. Então, irmã Margarida, nossos parabéns. Deus abençoe. Olha, pastor Alessandro Freitas está mandando aquele abraço para a senhora, viu? Irmão, e se a irmã não estiver aqui online, mande o link para a nossa irmã. Isso é muito motivador, viu? Também a nossa irmã Valquíria, né, vai fazer aniversário no dia 16. Irmã Valquíria, parabéns. Que o Senhor Jesus te dê graça, te dê saúde e vida. A todos os irmãos, teve alguém aqui que talvez a gente não falou o seu nome, né? Ah, muito bem, olha, nós temos também a irmã Carla do Parque das Hortênsias, a gente não pode esquecer. Ô, irmã Carla, meus parabéns. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Que a irmã também, que o Senhor Jesus venha abrir portas e janelas do céu, abençoar a irmã de uma forma gloriosa, de uma forma especial. Deus abençoe a nossa irmã Carla, que serve ao Senhor ali com tanta alegria. Meu abraço aos irmãos do Parque das Hortênsias. Meu abraço, irmãos, a todos os pastores, a todos os dirigentes. Irmãos, na condição de vice-presidente, quero louvar o Senhor pelo gesto de carinho que você demonstrou ao nosso pastor presidente. Nossos irmãos da orquestra também mandando as mensagens ali. Maestro Gilberto Hilário, os irmãos Luiz Gonzaga. Irmãos, eu só tenho a louvar o Senhor pela vida de vocês, né? Bruninho, olha, filho do nosso irmão Ezequias Sena, também está aniversariando hoje. Parabéns, Bruninho, né? Deus abençoe a cada um dos irmãos. E após então, irmãos, essa escola, nós vamos postar as aulas, né, dos demais departamentos. Irmãos, não deixe de curtir, não deixe de chamar seus filhos para assistir a aula. Irmãos, sejamos realmente verdadeiros sacerdotes que venhamos a promover o reino de Deus no nosso lar. Amém? E não perca o culto de hoje à noite, o culto de louvor, de gratidão, de adoração a Deus. Esse é um culto que tem surpresa, tem coisa boa e é importante que você esteja lá. Meu abraço, meu carinho a todos os irmãos. Irmã Sandrinha, né? Sandrinha Alvino, Deus abençoe a irmã Sandra, Deus abençoe a irmã Eli Garelha. Irmãos, veja que os irmãos, o irmão Valtinho também está aniversariando, né? Parabéns, querido. Deus abençoe grandemente você. Ah, é o genro. Muito bem, o genro da nossa irmã Eli. Ah, o Valtinho, meu vizinho aqui. Que bênção. Deus abençoe, viu? Parabéns, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas copiosamente sobre a sua vida. Nós fomos padrinhos de casamento desse casal tão querido, né? Da Noemi e do Valtinho. Meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor. Mais uma vez, o meu muito obrigado a você, querido irmão. Deus abençoe a nossa irmã Sueli, né? Sua mamãe passou por uma cirurgia e ela está melhorando. Ao Senhor Jesus seja dada a glória. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Irmãos, que o seu domingo seja de bênção, que o seu domingo seja de paz. Continue orando. Deus tem novidades. Essa aula falou de avivamento, falou de despertamento e falou de restituição. Que seja uma semana de restituição para a sua vida, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai Celestial,
Nós te agradecemos, nós te louvamos por esta aula. Te agradeço pela vida de cada aluno, cada irmão, Senhor, que esteve aqui participando. Senhor, estenda as suas mãos sobre cada lar, sobre cada família. Repreenda a enfermidade, repreenda o mal, o medo, a insegurança, a depressão. Senhor Jesus, traga amor, traga harmonia, restaura casamento, restaura lares. Restitui, Senhor, aquele que está desempregado, Senhor. Abra portas de emprego. Visita o teu servo, aquele que perdeu o emprego, Senhor, restitua nessa semana para a honra e a glória do teu nome. Abençoa o nosso pastor, presidente, pastor José Honório, os demais pastores, pastor Valdemar Brito, toda a sua família. Senhor, abençoa minha esposa, que muito tem me ajudado, Senhor, a fazer esse trabalho. Senhor, abençoe a todos de um modo geral. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação. A você que deixou um texto aqui, eu não tive tempo de ler muitas mensagens, mas eu agradeço o carinho. Que seu domingo seja de bênção e até logo mais às 19 horas, onde nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Meu abraço também ao pastor David, que sempre nos acompanha aqui. Pastor David, você e a doutora Ana moram nos nossos corações. Nossos queridos pastores ali do Belém, né? Que alegria, especialmente do setor de Guarulhos. É muito bom tê-los conosco. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.